Theodore Reynolds, um homem maduro do campo, entrou em um luxuoso banco da cidade grande e todos o trataram com desprezo e deboche. Quando uma funcionária chama os seguranças para tirá-lo de lá à força, uma revelação a deixa em maus lençóis. Theodore Reynolds era um homem já de certa idade que amava a vida no campo. Ele adquiriu muito dinheiro durante a vida graças às suas terras, fazendas e gado leiteiro, o que lhe abriu muitas portas na vida. Mas ele nunca se identificou com os luxos que o dinheiro poderia lhe dar, como carros caros, relógios de ouro e mansões com mais empregados do que familiares vivendo nelas. Além disso, a própria paisagem urbana e conturbada das cidades nunca foi uma de suas preferências pessoais. Theo, como era chamado pelos mais próximos, era filho de um casal de camponeses que iniciaram a vida trabalhando em um pequeno pedaço de terra para colher feijões e milho, que depois eram vendidos no mercado local. Uma noite, uma desgraça recaiu sobre o rancho onde os Reynolds viviam. Um grupo de bandidos atravessou a cerca de entrada e arrombaram a porta da casa da família. Eles estavam armados e queriam todo o dinheiro arrecadado com a colheita do milho e do feijão naquela temporada. Naquela época, era comum que as famílias da zona rural guardassem altos valores em casa, já que a cidade grande, onde os bancos se localizavam, ficava um pouco longe e as estradas não eram tão boas quanto as de hoje. Os assaltantes levavam vantagem disso e tinham escolhido aquela família pelo tamanho de sua propriedade. O pai de Theo tentou impedir que os ladrões continuassem aquela operação e reagiu ao assalto dando um soco no rosto de um deles. O homem atingido caiu nocauteado e, por um momento, pareceu que a família ia virar o jogo. Mas o grupo de bandidos estava em maior número e não estava brincando. Quando o pai de Theo tentou partir para cima do segundo assaltante, a arma disparou, acabando com a vida dele na frente de todos. Embora Theo mal tivesse 7 anos de idade, aquele momento trágico ficaria gravado em sua mente para sempre. Maria, sua mãe, desatou a gritar e chorar sobre o corpo do marido e não queria se separar dele. O menino ficou num canto da casa, respirando ofegante e com os olhos estralados, com medo do presente e do futuro. Os bandidos fugiram após o disparo. Provavelmente não esperavam que simples plantadores de feijão fossem reagir ao assalto e aquele disparo seria um alerta aos sítios e fazendas ao redor. Após o enterro, a vida tinha que voltar ao normal, mas a mãe de Theo estava com medo de que os homens voltassem. O menino não suportava ver a mãe naquele estado de nervos, sempre preocupada com a segurança do lugar, da família e sem saber se dariam conta de sobreviver sozinhos. Então, mesmo sendo muito jovem, ele se propôs a cuidar das plantações e das terras com a mesma dedicação de seu pai, do nascer ao pôr do sol. Já a mãe havia prometido sobre o túmulo do marido que sempre lutaria pelo filho. Infelizmente, os desafios estavam apenas começando. Maria precisou começar praticamente do zero. A safra daquele ano tinha sido uma das mais fracas dos últimos 5 anos e havia muitas atividades no rancho que ela ainda não sabia como fazer sem o marido junto. Quando foi até a cidade para visitar um banco, ela teve um empréstimo negado. Em primeiro lugar, porque ela era uma mulher, viúva e com um filho pequeno. Em segundo, porque Maria era apenas uma camponesa humilde que supostamente não daria conta de levar adiante a produção da fazenda sem o esposo. Todos esses elementos aumentavam muito o risco do banco não vir a devolução do dinheiro emprestado. E quanto maior o risco, maiores seriam os juros cobrados, o que dificultaria ainda mais a situação daquela família já combalida. No final das contas, se ela não arcasse com as dívidas, o banco tomaria o rancho e eles não teriam mais nada nessa vida. O gerente do banco não estava a fim de aprovar o empréstimo para a mulher, mas se ela quisesse assumir os riscos, ele não a impediria. Maria se viu em um beco sem saída e teve que voltar para casa de mãos abanando, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela estava desesperada e não sabia a quem mais recorrer. 2 dias depois, ela soube que havia um dono de restaurantes na cidade que alugava as terras de camponeses, como as da família Reynolds, para produzir alimentos que depois eram usados em seus negócios e com outros parceiros da região. Mas o preço pago por esse arrendamento não era muito alto. Além disso, Maria e Theo seriam realmente explorados para fazer aquelas terras renderem. A mulher não teve escolha, a não ser arrendar as terras para garantir o sustento da família. Seria a primeira vez que trabalhariam para outra pessoa e não para o sustento próprio, e veriam aqueles hectares darem frutos sem que o chefe da família estivesse junto. 10 anos se passaram e as terras continuavam arrendadas para o mesmo dono de restaurante. Até aquele ponto, o empresário prosperou bastante. Quando assinaram um contrato, ele possuía apenas um estabelecimento na cidade. Agora, ele já tinha 3 na cidade mais próxima e mais 2 em vilarejos da região. Não eram restaurantes chiques e caros, mas serviam almoço e jantar ao povo da cidade a preços bastante justos. Todos esses estabelecimentos tinham a fama de servir alimentos frescos e de qualidade, e praticamente todas as verduras e legumes eram cultivados nas terras dos Reynolds. Theodore, por insistência de sua mãe, ia para a escola regularmente e deveria estudar em casa quando possível,
Maria dizia que isso era o que o pai dele ia querer, já que ele mesmo não pôde estudar e a mãe fez tudo o que podia para que a vontade do falecido marido fosse feita. Mas agora com 17 anos, Theo tinha decidido que não iria mais estudar e se dedicaria totalmente ao rancho. Sua ideia era retomar o controle das terras e começar a produzir em benefício da família em primeiro lugar, tirando a prioridade do empresário da cidade. E assim que terminou o segundo grau naquele ano, ele vestiu sua melhor calça, sua bota com esporas, o chapéu que era de seu pai e foi de cavalo até a cidade. O dono dos restaurantes ficou furioso quando Theo disse que o contrato de arrendamento das terras não seria renovado. O empresário olhava aquele jovem cowboy com desconfiança. Era só uma criança. Só porque tinha um diploma agora, queria cantar de galo nos negócios da família? O homem insistiu que sempre foi justo com os Reynolds e que eles tinham um bom acordo. Os restaurantes dele iam bem, todo mundo elogiava as verduras que eles produziam e a família era paga sempre em dia. Theo argumentou que agradecia pelos 10 anos de parceria e que poderiam continuar fornecendo os alimentos para ele se quisesse, mas a prioridade seria a família dele. Estava na hora do Rancho Reynolds colocar um preço mais justo em sua produção e Theo estava preparado para arregaçar as mangas ainda mais e fazer seu plano dar certo. Vendo que Theo estava decidido, o empresário parou de insistir e o contrato não foi renovado. Na virada do mês, as terras seriam de total custo e cuidado do garoto e de sua mãe. Tinha dado o primeiro passo para a emancipação da família e sentia-se vitorioso, mas o jovem não fazia ideia da encrenca em que tinha se metido. 2 noites depois, o dono dos restaurantes enviou um grupo de homens para o rancho dos Reynolds. O plano era simples: roubar o que a família tivesse de dinheiro guardado em casa para que não tivesse outra alternativa além de arrendar as terras mais uma vez. O grupo chegou na calada da noite, pulando a cerca de entrada e se dirigindo até a casa principal, tomando cuidado para não alertar os animais. Quando entraram na casa, não encontraram ninguém, então continuaram a revirar os cômodos em busca de um cofre, uma mala ou uma bolsa onde Maria e Theo podiam guardar o dinheiro. Acontece que Theo tinha ficado sabendo que o empresário nem sempre jogava limpo e desconfiou que ele pudesse querer retaliar ele e a sua mãe pela não renovação do contrato. Por isso, ele retirou todas as economias da casa e as escondeu em um lugar bem mais afastado da propriedade. Além disso, ele retirou a mãe de lá. Naqueles dias, eles dormiram em uma fazenda vizinha. Os ladrões que reviraram a casa não encontraram nada de valor e nenhum sinal das economias dos Reynolds. Voltaram de mãos vazias para o dono do restaurante. Na temporada que estava começando, Theo fez um acordo com as fazendas da região e ampliou muito a sua área de produção. As condições climáticas foram totalmente favoráveis o ano todo e as colheitas saíram melhor do que o planejado. O dinheiro que Theo e Maria ganharam daquela vez era 3 vezes maior do que a quantia paga anteriormente pelo dono dos restaurantes. O jovem tinha planos ambiciosos e resolveu ir até a cidade para pedir um empréstimo no banco. Se conseguisse a verba para investimento, seus planos seriam adiantados. Mas novamente o banco negou o empréstimo. Dessa vez, o gerente achou que Theo era novo demais para conseguir manter o rancho e os planos de expansão em pé pelos próximos 5 anos. Volte quando o rancho tiver a liquidez necessária para arcar nossas taxas de juros, menino. Foi o que ele ouviu. Theo ficou irritado e jurou que um dia ele criaria um banco seu e aí sim iria ajudar em investir em outros pequenos produtores rurais como ele. O gerente riu e desejou boa sorte ao jovem. Theo manteve o foco no trabalho duro. Nas temporadas seguintes, os Reynolds repetiram o processo que já tinha dado certo e sempre conseguiram bons parceiros nas fazendas da região e bons compradores nas cidades ao redor. Aos poucos, iam diversificando suas plantações e adquirindo mais terras. No meio disso tudo, Theo se casou com uma linda mulher, filha de um fazendeiro que morava quase na divisa do estado. 15 anos depois, já eram bons criadores de gado leiteiro. Maria já era uma mulher de idade e via com orgulho tudo o que tinham conseguido e como agora sustentavam não só a si próprios, mas as várias famílias de seus funcionários. Theo via o desenvolvimento chegando para a fazenda, mas ele próprio era muito avesso a todas as modernidades que inventavam. Ele adorava andar de cavalo e não tinha um carro para si mesmo. Um dia percebeu que talvez fosse hora de mudar, afinal seria mais fácil transportar todo mundo, inclusive sua mãe, que tanto trabalhou na vida e agora merecia mais conforto e menos perturbação. Então ele juntou toda a família e foram até a capital do estado de ônibus. Chegando lá, pegaram um táxi até uma concessionária de carros novos e usados. Ele encontrou uma picape que parecia robusta o suficiente para seus padrões. Pagou o veículo de uma vez só com uma mala de dinheiro dessas que só vemos nos filmes. Quando toda a papelada ficou pronta e o vendedor disse que já poderia ir para casa de carro novo, Theo se deu conta de que ele não sabia dirigir. E agora, como voltar para casa? O vendedor, tendo feito um excelente negócio com o produtor, disse que ele ficaria responsável pelo grupo. Durante os 3 dias que Maria, Theo e sua esposa ficaram na capital, o vendedor serviu de chofer e guia para eles. Sentindo que podia confiar no homem, Theo resolveu perguntar que tipo de negócios da cidade grande eram bons
investimentos para um homem como ele, que queria diversificar ainda mais os seus negócios. O vendedor, sem conhecer o tamanho dos negócios de Theo, lhe disse que naquela cidade só quem fazia dinheiro de verdade era banqueiro. Theo não foi até o banco naquele dia, mas essas ideias ficaram em sua cabeça por bastante tempo. Nas semanas seguintes, ele convocou seus contadores e advogados para realizar uma enorme negociação. Todos ficaram surpresos com os planos de Theo, inclusive seus vizinhos fazendeiros. Ninguém achava que ele falava sério, ou acharam que tinha ficado louco. Certas coisas não são para pessoas como nós, tinha dito um produtor que ele conhecia há muito tempo. Mas o fato é que meses depois a negociação foi realizada com sucesso e ele precisava ir até o banco na cidade. Saiu do rancho, vestido como sempre se vestia para andar a cavalo por suas propriedades. Ao entrar no banco pela entrada principal de clientes, ficou um pouco perdido. Ninguém ali era como ele, aparentemente. Alguns clientes que estavam esperando para serem atendidos eram claramente o que Theo conhecia como playboys da cidade. Outras mulheres estavam vestidas como se fossem para uma festa. E claro que havia as pessoas de terno, gente de cabelo pintado e até homens tatuados até o pescoço. Theo não se importava com nada disso, mas ele sentia que destoava de todo mundo ali. Assim que entrou, dirigiu-se para uma ala em que estava escrito gerência. Ouviu cochichos de pessoas falando sobre as suas botas e seu chapéu. Ele ouviu um outro playboy apostando com um amigo que aquele senhor devia ter chegado até ali de cavalo, pois foi só ele entrar que o cheiro de animal tomou a sala de espera. 5 minutos após sua chegada, um funcionário da instituição pediu que Theo apresentasse sua senha, em tom pedante e desdenhoso. O produtor rural quis saber do que ele estava falando. Afinal, não viu esse funcionário pedir a senha de mais ninguém naquela sala. Como resposta, ouviu que ele não devia ficar ali sem senha, pois o banco tinha regras. Era preciso retirar uma senha para ser atendido e aguardar sua vez. E se ele quisesse falar com a gerência, ele tinha que ser um correntista bem importante do banco. O senhor então pegou a tal senha e voltou para o mesmo lugar esperando sua vez. Theo disse ao funcionário que o que ele tinha para fazer ali certamente interessaria a gerência da instituição. No entanto, uma das atendentes de clientes VIP percebeu que muita gente estava desconfortável com a presença daquele velho cowboy e pediu que os seguranças resolvessem aquela situação. Então 2 brutamontes encararam Theo e exigiram que ele provasse que era um cliente do banco. Theo se recusou a mostrar qualquer documento, já que só estava esperando sua vez de ser atendido como qualquer cidadão. Mas os brutamontes o agarraram e começaram a arrastar o produtor agrícola pelo braço. Theo protestava contra a ação dos seguranças e exigia uma explicação. Um dos gerentes do banco resolveu intervir para saber o que estava acontecendo. Quando viu Theo sendo arrastado, sentiu o coração parar de bater por um momento. Quando recuperou a voz, ordenou que os brutamontes soltassem aquele senhor. O que estão fazendo? Não sabem que esse é Theodore Reynolds? Gritou o gerente. Os seguranças se olharam com olhos esbugalhados e imediatamente se desculparam e começaram a ajeitar as roupas e a postura de Theo. Esse homem é o dono deste banco. A compra foi realizada faz 3 semanas. Vocês ficaram loucos? Sr. Reynolds, me desculpe. Não sabia que o senhor estava aqui. Não me avisaram. Nem os seguranças e nem os clientes que presenciavam a cena podiam acreditar que aquele fazendeiro era um banqueiro. Theo aproveitou para dizer que era melhor todo mundo se acostumar, pois aquele banco a partir daquele momento iria fazer negócios com pequenos agricultores e pecuaristas da região, oferecendo linhas de créditos especiais e oportunidade de investimento a eles. Theo disse também que não gostou nem um pouco de ser tratado com diferença pela atendente de clientes VIPs e por isso ela seria realocada para atendimento exclusivo dos produtores rurais. A mulher disse que preferia sair da empresa do que ter que lidar com aquela gente. Afinal, não tinha feito faculdade para aquilo, mas o gerente a lembrou que havia um grande empréstimo ativo no nome dela com aquele banco e poderia ser bem ruim ela ficar sem emprego agora. A atendente espumou de raiva e, de fato, iniciou o atendimento exclusivo de fazendeiros e rancheiros da região na semana seguinte, todos eles vestindo botas, chapéus e trazendo o cheiro do campo até a sala dela. Já a Theodore Reynolds continuou com a vida simples no rancho. O banco serviu para financiar projetos de diversas pessoas que, como ele no passado, precisavam de uma mão estendida e não encontraram. Toda vez que sabia de algum sitiante ou pequeno produtor que estava melhorando de vida graças à ajuda que seu banco prestava, ele sentia que sua missão estava se cumprindo. Nessas ocasiões, ele retirava o chapéu da cabeça e o erguia para o céu. De algum lugar, ele esperava que o seu pai estivesse vendo tudo aquilo e o saudando de volta. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.